Graça e paz a todos, né? Estamos reunidos para mais uma live, né? Hoje nós vamos estudar sobre o batismo. Então, batismo cristão, batismo em águas, né? Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e hoje, né, nós estamos no dia 13 de 11 de 2020, 13 de 11 de 2020, uma sexta-feira. Deus abençoe a cada vida. Então vamos ficar aí ouvindo a nossa irmã Juliane. Juliane é uma bênção do céu. Bruninha, Roberto, Deus abençoe, saudade de vocês. César, Deus abençoe. Deus abençoe a irmã Inês, a bela Inês, a linda Inês, a Rebeca Abigail, o povo aí de Tejo Soca. Deus abençoe. Deus abençoe a irmã Roberta, Deus abençoe a Bruninha, que tá uma Brunona, né? Hamilton, meu amigo, Deus abençoe. Hoje nós vamos estudar sobre o batismo cristão. Glória a Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus em Romanos capítulo 6. Maria Helena, Deus abençoe. Capítulo 6 de Romanos.
a partir do versículo de número 3, capítulo 6 de Romanos, a partir do versículo de número 3. Nós vamos começar a estudar sobre batismo em águas. E nós vamos ler o 3 e o 4. Diz assim, Romanos, capítulo 6, versículos de número 3 e 4. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos, capítulo 6, os versículos de número 3 e 4, né, formam a base da nossa meditação. Então nós estamos estudando os ensinos do Novo Testamento. E hoje nós vamos começar mais um, que é sobre o batismo em águas. A palavra batismo, o verbo batizar, vem de uma palavra grega que significa baptizo, significa imergir, mergulhar, afundar, né? Então você pode encontrar isso no léxico do Mus, você pode encontrar isso no dicionário do William Carey Taylor, e você pode encontrar no léxico de grego, aramaico e hebraico do Strong. Então sempre vai ter essa ideia de mergulhar, afundar, lavar por mergulho e imergir. A definição de batismo dada pelo Strong é a seguinte: o batismo cristão é a imersão do crente na água como sinal de sua anterior entrada para a comunhão da morte e ressurreição de Jesus Cristo, ou em outras palavras, em sinal de sua regeneração através da sua união com Cristo. Strong, o volume 2. O Bancroft diz: o batismo simplesmente apresenta, através de um símbolo visível, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo, como também nossa morte para a antiga vida de pecados, nosso sepultamento na semelhança da sua morte e nossa ressurreição para andarmos com ele em nova vida. Bancroft, Teologia Elementar. Então agora nós vamos ver que a palavra batismo, como todas as palavras da Bíblia, Maria, Deus te abençoe, seja muito bem-vinda, né? Nós temos estudo bíblico de segunda a sexta, ao meio-dia. E a palavra batismo, como todas as outras palavras, elas devem ser analisadas à luz do contexto, para que a gente possa identificar o contexto em que essas palavras, qual é o significado delas. Porque na Bíblia, como em qualquer outra literatura, uma palavra pode mudar de significado. Pode ser a mesma palavra, com a mesma grafia, mas ter significado diferente. Então a palavra batismo, ela pode ser usada no sentido figurado ou no sentido literal. No sentido figurado, de imergir em algo, ela vai ser usada em dois textos. Quando Jesus disse assim, em Marcos 10, 38, mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis, podeis beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Então a palavra batismo aqui quer dizer um mergulho no sofrimento.
os discípulos de Jesus, Tiago e João, chegaram para ele disse que ia para Jerusalém. Os discípulos não haviam entendido a proposta de Jesus, porque o judeu, ele imaginava que quando o Messias viesse, o Messias iria expulsar os romanos que estavam no poder, e o Messias iria sentar-se em um trono político. E aí os discípulos foram seguir a Jesus com esta impressão. Quando Jesus diz, vamos para Jerusalém, eles ficam eufóricos. Todos eles ficam imaginando que é a hora de os odiados romanos serem expulsos. E aí a mãe de Tiago e João chega e pede para um sentar à direita, outro sentar à esquerda, e os próprios discípulos pedem. E aí Jesus percebe que eles não entenderam nada, que Jesus não ia lá para destruir o Império Romano, porque o método de Jesus não é a destruição, mas o perdão e salvação. Jesus não é rei destruindo a minha vida ou a sua. Jesus é rei nos conquistando, entrando no coração e reinando por amor. E aí o que acontece? Jesus, percebendo, disse, olha, vocês não podem ser batizados com o batismo que eu sou batizado. Vocês podem? Ou seja, eles não sabiam que Jesus, a partir dali, mais ou menos uma semana, iria passar pelo maior sofrimento, que era a cruz. Então o batismo ali é o batismo no sofrimento, era um mergulho no sofrimento. Então ali é simbólico, ali é figurado. Já em Lucas 12,50, importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo, e como me angustio, até que venha a cumprir-se. Jesus disse, olha, é necessário que eu passe por esse sofrimento. É necessário que eu seja imergido por ele. Mas eu me angustio até que ele chegue. Então esse é o batismo no sofrimento, é figurado. Outro tipo de batismo figurado é Jesus falar que vai ser batizado na morte. Que eu e você seremos batizados na morte. É o apóstolo Paulo dizer que nós somos unidos a Cristo na sua morte. Olha o que Paulo diz. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Isso aqui é figurado. Paulo diz que nós fomos unidos a Cristo pela fé. Então, quando Cristo morreu, nós morremos com ele. Que é o que nós vamos ver mais na frente. Então, essa morte, esse batismo na morte aqui é figurado. Significa que eu e você morremos também com Cristo. E aí existem os textos literais, não figurados, que é o batismo em água e o batismo no Espírito Santo. Comecemos pelo batismo no Espírito Santo. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, o batismo aqui quer dizer ser imergido pelo poder do Espírito Santo. E em Atos 8:38, e mandou parar o carro, aqui é o caso de Filipe e o eunuco, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Então, eu apresentei dois casos de batismo no sentido figurado, o batismo no sofrimento. Um momento onde a pessoa passa por um sofrimento especial. O batismo na morte, indicando que nós morremos com Cristo. O batismo literal, o batismo com o Espírito Santo. E o batismo nas águas. Então, agora nós vamos passar para o seguinte: o que é batismo? Batismo é uma demonstração exterior de uma fé interior. Esta é uma definição minha, Gilberto Rebouças. Batismo é uma demonstração exterior de uma fé interior. Por quê? De onde é que eu tirei essa definição desse texto aqui? E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
quem crê e for batizado, ou seja, você crê com o coração. Quando você crê, ninguém vê. Mas quando você é batizado, você está explicitando, evidenciando essa fé interior. Você está verbalizando, você está mostrando ao mundo que você crê. Principalmente nos dias de Jesus. Porque nos dias de Jesus, o cristianismo era uma religio ilícita, ou seja, uma religião ilícita. Então, quando você se convertia e ficava sem se batizar, então você ainda não era perseguido porque as pessoas não tinham provas de que você era cristão. Mas no dia que você decidia se batizar, então o império ficava contra você, os judeus ficavam contra você, os pagãos ficavam contra você, então era preciso ter muita coragem para pedir o batismo nos dias de Jesus. Então o batismo é essa demonstração exterior de uma fé interior. Por quê? Porque essa fé que a gente tem, Deus sabe. Aninha, hoje eu vou tentar responder a sua pergunta. Deus abençoe. Então, Ana Maria, Ana Mara, apareça. Você perguntou e hoje eu vou tentar responder a sua pergunta. Então, o que acontece? O batismo é uma demonstração exterior. Deus não precisa ver o batismo para saber que eu creio. Deus sabe no momento em que eu me converti se eu creio ou não. Agora, o mundo, a igreja, só vai saber da minha fé, da minha decisão de seguir a Cristo no momento do batismo. Então o batismo é uma demonstração exterior de uma fé interior. Logo, sem a fé, o batismo não passa de um banho. Sem a fé, o batismo não tem validade diante de Deus. Não importa o meio que você foi batizado. Sem a fé, o batismo não tem valor nenhum. Em segundo lugar, o batismo é um sinal visível de uma graça invisível. Isso é o que diziam os escolásticos protestantes. O batismo é o símbolo da união mística com Cristo em sua morte e ressurreição. Então, qual é o ensino do Novo Testamento sobre o batismo? É que o batismo mostra que o cristão que realmente creu e que compreende a mensagem do Novo Testamento, porque um dos grandes problemas hoje é que nós temos muitos cristãos analfabetos espiritualmente. Muita gente que nasceu, mas que não cresceu. Muita gente que frequenta a igreja, mas que não é instruída, que não sabe quase nada, que faz as coisas sem saber o que elas significam. Então, Paulo vai nos ensinar que na hora do batismo, nós estamos unidos a Cristo. Então, quando nós somos mergulhados, significa que nós fomos sepultados com Ele. E quando nós levantamos daquele mergulho, significa que nós ressuscitamos com Ele. Essa é a parte teológica do batismo por imersão mais forte. Significa que quem creu e foi batizado, morreu com Cristo e ressuscitou com Ele. Olha o que Paulo diz. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Por quê?
Se fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Romanos 6, de 3 a 5. E Colossenses 1,12 diz a mesma coisa. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus. Então, a teologia do Novo Testamento diz que o batismo é a evidência, é o sinal que mostra que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Logo, se alguém não morreu para o pecado, se alguém não iniciou uma nova vida, seu batismo não teve valor algum. O batismo é um imperativo cristão. Mas olha o que o Dr. Marcos Dodds diz. Ele define como um rito pelo qual, através da imersão na água, o participante simboliza e sinaliza sua transição de uma vida impura para uma vida pura, a sua morte para o passado, que ele abandona, e o seu nascimento para o futuro que ele deseja, citado pelo Strong em seu livro Teologia Sistemática, volume 2. O batismo é um imperativo, é uma ordem de Cristo. O batismo não é uma opção nossa, é uma ordem de Cristo. Jesus, aproximando-os, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos, matetés, seguidores, alunos. Só que alunos com o desejo de serem igual ao Mestre Jesus. De todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus mandou que após uma pessoa se converter, ela deveria ser batizada. Isso foi uma ordem, não foi um pedido. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então Pedro nos diz que o batismo é uma ordem. Ele manda: arrependei-vos e sejam batizados. Marcos, Deus te abençoe, Marquinhos. Um abraço bem grande. O que o batismo é e o que não é. Né? Há um texto em Pedro que diz o que ele é e o que ele não é. Como também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo, não despojamento da imundícia da carne. Primeiro, esse texto diz o que o batismo não é. Batismo não é para tirar nenhum pecado. Os nossos pecados são purificados pelo sangue de Jesus. Quando a pessoa vai se batizar, ela não vai tirar pecado. Muita gente diz: rapaz, ali na água ficaram meus pecados. Ali naquele tanque, a água está suja, está impura, porque muita gente sepultou seus pecados. Não. Pedro diz que o batismo não é o despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele diz que o batismo significa que eu e você agora compreendemos a vontade de Deus, temos uma nova consciência, somos novas criaturas e andamos em novidade de vida, e sabemos que o batismo representa o início dessa nova caminhada. Porque o que tira pecado é o sangue de Jesus, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então a pessoa não vai ter seus pecados removidos por ocasião do batismo. O pecado é removido
por ocasião do arrependimento e fé, que a gente chama de conversão. O pecado é removido por ocasião do arrependimento. Então, quando a pessoa se arrepende e crê, naquele momento, os seus pecados foram perdoados. Agora, na hora do batismo, ela não vai mais tratar de purificação, ela vai mostrar que já é purificada, que já se tornou seguidora do Cristo. Existem 3 formas de batizar. Existe um só batismo, mas 3 maneiras de efetuá-lo. Por afusão, que é o praticado pela Igreja Católica, a quem nós temos um profundo respeito, porque eu não creio que uma pessoa cristã viva brigando e desrespeitando os outros, e ofendendo e magoando os outros. Eu creio que a gente pode divergir, pensar diferente, mas pensar sem magoar, pensar sem ódio, pensar sem ofender, divergir sem magoar, divergir sem ofender. Então, existe o batismo por afusão, quando a criança vai e o sacerdote derrama sobre a cabeça dele água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existe o batismo por aspersão, que os nossos irmãos presbiterianos e outros reformados fazem, que é o batismo derramando água, aspergindo água na cabeça. E existe o batismo por imersão, que é o que nós praticamos. É o batismo onde a pessoa é afundada na água e erguida. Ela é mergulhada e levantada por um pastor. Então nós vamos ver quais são os argumentos para a imersão. Dentre os evangélicos, uma parte batiza por imersão, batistas, pentecostais. Outra parte batiza por aspersão, presbiterianos, anglicanos, luteranos. Então nós vamos ver hoje quais são os argumentos imersionistas, quais são os argumentos para se batizar uma pessoa por imersão, por mergulho. O primeiro é o argumento histórico, porque a questão reside no fato de onde veio o batismo. Porque o batismo era praticado muito antes de Jesus Cristo, só com outros significados. E os aspersionistas, que são os nossos irmãos presbiterianos, eles acreditam que o batismo é a sucessão da aspersão. Então, no Antigo Testamento havia aspersão, e essa aspersão ou a circuncisão, então eles acreditam assim, no Antigo Testamento tudo era feito por aspersão, então se purificava, derramava-se o sangue e aspergia-se o sangue. No Novo Testamento a purificação deve ser por aspersão. Então eles acreditam que o pano de fundo era a aspersão. Deus diz, aspergirei água pura e vos purificarei. Então havia a aspersão da água, havia a aspersão do sangue. Então eles acreditam que o batismo também deve ser feito por aspersão, seguindo o costume do Antigo Testamento. Mas o Novo Testamento, o Velho Testamento também ensina, e é mais provável do que a aspersão, de que o batismo tenha vindo dos banhos rituais do judaísmo. Os judeus tinham 2 maneiras de se purificarem.
Uma era chamada de Tevilá, a outra Yadlá e Adaim. Netlá e Adaim. Uma era Tevilá, quer dizer imersão, no mikvé, que é no tanque, e a outra Netlá e Adaim, lavar pés e mãos. Então o que acontece? O judeu, ele tinha o hábito de se purificar. Então quando ele tinha dinheiro, ele construía um tanque dentro de casa. E tem tanques, eu estou vendo aqui no meu computador, tanques com 2 degraus. Um degrau para descer e um degrau para subir, porque ele descia impuro e subia purificado. Então quando ele tinha muito dinheiro, se você pegar na internet, no Google, você procura tanques das purificações dos judeus e você vai ver que há muito desses tanques, que é chamado de mikvé. Então o judeu descia, tomava um mergulho, dava um mergulho, esse mergulho é chamado de tevilá, e ele subia pelo outro lado para dizer que ele agora estava purificado. Quando a pessoa não tinha dinheiro para construir um tanque para a sua purificação, então ele procurava um tanque público. E havia tanques, como o tanque de Betesda. Eram tanques onde as pessoas, quando iam ao templo, era uma verdadeira piscina enorme. Então as pessoas iam ao templo, elas passavam, mergulhavam naquele tanque, eram purificadas, e aí elas subiam para adorar. E havia outro tanque público chamado tem o tanque de Betesda e tem o tanque de Siloé. São 2 tanques que, se você procurar na internet a imagem desses tanques, você vai ver o tamanho. Que eles eram uma espécie de piscina gigante. Então, aqueles que não tinham dinheiro para construir um tanque para se purificar em casa, faziam suas purificações nesse tanque gigante, que era o tanque de Betesda e o tanque de Siloé. Então o judeu tinha 2 palavras. Tevilá era esse mergulho de purificação completo. E o Netlá e Adaim, que era a lavagem de parte do corpo. Era mergulhar a mão ou mergulhar os pés em água, só uma parte. Enquanto que o Tevilá era mergulhar completamente. Então agora quais são os argumentos que nós temos, continuando, para o batismo por imersão? Então nós temos o argumento etimológico, significa a palavra. Então a palavra tem 2 verbos no grego, um é bapto e o outro é baptizo. E o verbo traduzido sempre por batizar, 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 é o verbo baptizo, que quer dizer mergulhar. O verbo bapto também quer dizer mergulhar. Só que geralmente é mergulhar parte da mão, é mergulhar parte dos pés, mas quando significa mergulhar o corpo todo, quando se fala em batismo cristão, o verbo é o verbo baptizo, que significa mergulhar, imergir, afundar, tingir uma roupa por mergulho. E um poeta grego chamado Nicânder, ele não era cristão, e ele escreveu e nos ajudou a ver os 2 verbos. Olha o que diz. Nicânder
que viveu aproximadamente 200 anos antes de Cristo, ensinou a fazer uma receita de picles. É de grande ajuda, porque nela o autor usa as duas palavras. Nicander diz que para preparar picles, o vegetal deveria ser primeiro mergulhado. Aí ele usa o verbo bapto em água fervente, e então batizado. Aí ele usa o verbo baptizo em uma solução. Ele diz, mas o primeiro, bapto, descreve uma ação temporária. O segundo, baptizo, é o ato de batizar o vegetal. Produz uma mudança permanente. Então esse texto de Nicander você encontra ele no léxico de hebraico, aramaico e grego do Strong. Você vai ver que uma pessoa de fora mostra que o bapto era um mergulho, mas um mergulho de partes do corpo. Enquanto que o baptizo significava mergulhar o corpo inteiro. Então, o tevilah do judeu, do hebraico, foi traduzido no Novo Testamento por baptizo, mergulhar o corpo inteiro. Mas existe não apenas argumento da etimologia, existe argumento textual, texto que diz o texto da Bíblia, que o batismo era por imersão. Fala de Felipe batizando o eunuco. Seguindo ele esse caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito se crês de todo o coração. Ou seja, não importa como você foi batizado. Se você não creu de todo o coração, não é lícito. Não é correto. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, e ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Se o batismo fosse por aspersão, Felipe podia ter batizado o eunuco em qualquer lugar. Bastava pegar a água do cantil. Aquele eunuco era rico. Ele vinha com alguém, algum escravo, dirigindo a carroça e lendo a escritura. Ele tinha água. Então, se o batismo fosse por imersão, Felipe mandaria parar o carro em qualquer lugar, tirava a água do cantil e o batizava por aspersão em qualquer lugar. Não havia necessidade de chegar a um lugar onde houvesse uma espécie de lagoa, onde houvesse uma espécie de riacho, um lugar onde tivesse água suficiente para mergulhar. Também não fazia sentido os dois descerem a água e depois saírem lá de dentro, se o batismo era por aspersão. Se era por aspersão, então não precisava entrar, bastava ficar ali na beirada, como nós chamamos, na margem, tirar a água com uma vasilha e batizar. Mas a Bíblia diz que eles entraram na água, e esse é o verbo katabaim, que é onde se pega preposição e prefixada ao verbo. O verbo bai não quer dizer movimentar. Preposição kata quer dizer para baixo. Então, katabai não quer dizer descer, via baixo. E depois tem o verbo anabaino. Aná é para cima, baino é movimentar. Então, movimento para baixo, movimento para cima. Então, eles desceram a água e entraram na água. Não faz sentido isso se o batismo fosse por aspersão. Mas o batismo sendo por imersão faz todo sentido.
que eles desceram a água, entraram na água, foi mergulhado, foi retirado da água e saíram dali. Então, só o batismo por imersão explica um texto desse. O batismo por aspersão não faz sentido. Se é por aspersão, como eu já disse, batiza-se com a água do cantil. Ou não precisa entrar. Basta chegar perto do riacho, da lagoa, etc., tirar a água e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas se é para entrar na água, catabaino e anabaino, entrar, descer para a água e subir da água, então só faz sentido se o batismo for por imersão, afundando a pessoa e não apenas colocando a água na cabeça. Outro texto que vai nos ajudar é o de João 3:23. Regina, Deus te abençoe. Diz assim, ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas. E vinham ali e eram batizados. A pergunta é, se o batismo não era por imersão, para que muitas águas? Pouca água era suficiente. Então esses textos só se explicam se for com o batismo por imersão. Se bem que eu tenho todo respeito pelos irmãos presbiterianos, até uma admiração. Quero muito bem. O querido pastor Augusto Nicodemos, ele faz até uma brincadeira, ele diz, olha, se o batismo, ele diz, o que vale mesmo não é o batismo para cobrir a cabeça? Aí ele disse, então ele diz, então é por isso que nós já vamos lá na cabeça da pessoa, aspergimos água, e o que vale é cobrir a cabeça. Então, mas ele defende o batismo por aspersão. E nós, qualquer pastor que tenha juízo, se uma pessoa vem de uma igreja presbiteriana e ela deseja se congregar conosco, mas ela crê que o batismo dela por aspersão foi válido, porque ela creu em Jesus Cristo, nós não a rebatizamos. Porque nós temos um respeito profundo pelos irmãos presbiterianos. E porque nós cremos que a fé da pessoa é mais importante do que a maneira, do que o modo como ela foi batizada. Mas nós defendemos, cremos que o batismo cristão é o batismo por imersão e não por aspersão. Ou seja, a pessoa é afundada na água. Só que nós cremos que existem casos de exceção, como o de Didarré. Ele vai nos dizer. O de Didarré, que era um documento do segundo século, ele diz, batize em água corrente. Se não tiver água corrente, batize em água parada. Se não tiver água parada, batize em água fria. Se não tiver água fria, batize em água morna. Se não tiver água morna, batize 3 vezes em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo na cabeça. Então, no Didarré, ele abre essa exceção. Então, muita gente começou, Messias, pastor Messias, Deus abençoe, há quanto tempo, saudade. Então, o batismo por aspersão começou para moribundos, para pessoas que estavam doentes, pessoas que não podiam se batizar por imersão, e aí elas eram batizadas no leito do hospital, numa cama, por aspersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso de Didaquê, que era um documento escrito pelos cristãos do segundo século para orientar as igrejas, já estava ensinando. Então, nós acreditamos que o batismo por aspersão pode ser praticado em casos excepcionais, como de doença, como da pessoa ser tetraplégico, mas que o batismo que nós cremos e praticamos e ensinamos é o batismo por imersão.
Então nós já vimos que não dá para escolher muita água, não dá para explicar um texto desse, a não ser que o batismo seja por imersão. Porque se o batismo fosse por aspersão, não precisava de muita água. E não precisava entrar na água, nem sair da água. A outra pergunta que nós temos que responder é esta: a quem se destina o batismo? E este seria um curso que todo pastor deveria dar às suas ovelhas. Então, se você é pastor e você não assistiu todo, vai ficar gravado aqui, e eu vou usar mais do que um dia, e vai ficar postado no meu canal no YouTube, Gilberto Rebouças, Rebouças com U, tudo minúsculo. Você vai lá e vai ter assim, batismo. Então, você vai ver os textos, pode ver com calma, se chegou depois pode ver os argumentos. Então, nós já vimos que o batismo que nós cremos não é o batismo por afusão, não é o batismo por aspersão, mas é o batismo por imersão, onde a pessoa é mergulhada, simbolizando sua morte, e erguida, simbolizando sua ressurreição. Um abraço, meu amigo pastor Messias, que saudade, Senhor. Então, de segunda a sexta, pastor Messias, nós temos o estudo bíblico para o povo de Deus. Segunda a sexta ao meio-dia. De segunda a sexta ao meio-dia, o Senhor, sua igreja, são muito bem-vindos. Então vamos lá. Vamos continuar. A quem se destina o batismo? É uma pergunta. Porque alguns acham que a criança deve ser batizada. Outros acham que a idade da razão é com 12 anos. E outros batizam convertidos. Nós acreditamos que o batismo se destina a pessoas que se converteram. Aí isso já responde. O batismo é um batismo de conversão. Pastor Messias, se o senhor quiser botar o endereço da igreja aí, eu divulgo aqui. Se o meu irmão quiser botar aí o endereço da igreja, eu aconselho aos irmãos que são aí onde o pastor Messias está trabalhando, que vão à igreja onde ele é pastor, porque é um homem de Deus, uma pessoa abençoada. Então, se você mora perto de uma das igrejas, das muitas igrejas que esse homem de Deus tem fundado, implantado, e você quer assistir um culto abençoado, então vá lá e esteja lá com o pastor Messias, trabalhando, ouvindo a palavra de Deus. Então nós vamos ver, a quem se destina o batismo? O batismo, Rua Manuel Teixeira 120. Então eu aconselho, se você está me ouvindo, e o lugar, pastor, Paramoti, Ceará, aí ó. Rua Manuel Teixeira, 120, em Paramoti. Alô, habitantes de Paramoti. Você que mora em Paramoti, certo? No bairro do Alto da Bela Vista. Você que mora em Paramoti, vá ali na Assembleia de Deus, certo? Pastor Messias, ali em Paramoti, a Rua Manuel Teixeira, 120. Certo? Na cidade de Paramoti, com esse homem de Deus, no bairro Alto da Bela Vista. Certo? Deus abençoe, vá lá, faça uma visita. Você que não é crente, vá lá e ouça a palavra de Deus. Eu recomendo, esse homem de Deus eu conheço. Certo? Então o batismo se destina a convertidos. Então muita gente me pergunta, pastor, com quantos anos uma pessoa pode se batizar? A pergunta não é com quantos anos, é se ela se converteu de verdade. Então, se uma criança se converteu com 10 anos e você vê frutos de conversão, ela pode ser batizada. Se ela se converteu com 8,
com 12, com 16, com 40, tem criança de 40, que nunca cresceu. Então, o que vai determinar o batismo não é a idade, não é se ela tem 8, 10, 12, é se ela é convertida, se ela crê que Jesus Cristo é o seu Salvador. Então, se ela crê e ela mostra sinais de que ela creu, então eu queria ver a Ana Maria. Cadê a Ana Maria, que eu estou vendo ela ali, mas ficou quietinha? Eu fiz esse estudo para responder uma pergunta dela e hoje ela nem sequer falou e eu já estou vendo ali a Aninha. Cadê você, Aninha? Cadê a sua pergunta? Um abraço para a grande Ana Mara. Ana Mara, Aninha é uma bênção do céu. Então, de segunda a sexta, sempre estudando a palavra de Deus, para nos tirar dessa ignorância espiritual. César, Deus abençoe. Esse César é uma benção. Tá aí, pastor Messias, está mandando um abraço para o senhor, o César de Tejuçoca, nosso irmão, nosso amigo. Então vamos lá. A Ana Mara dá para dar um ok aí, Aninha? Cadê o ok da Ana Mara? A Ana fez uma pergunta ontem e eu queria que você fizesse hoje de novo, Aninha. Olha, apareceu Ana Mara. Ana Mara é uma bênção do céu, certo? É uma autarquia, é um caminhão carregado de bênção do céu. Então, a Ana Mara, ela fez uma pergunta ontem. E aqui a sua pergunta merece resposta. Ela perguntou por que as pessoas demoram tanto. O seguinte é esse, Aninha. Antes, nos dias do Novo Testamento, os apóstolos batizavam logo após a conversão. Por quê? Porque, como eu já disse, a crença em Jesus nos dias do Novo Testamento era muito difícil. O cristianismo era uma religião ilícita. Era chamado de religio ilícita. Ou seja, era uma religião não aceita pelo Estado. Então essa religião era perseguida e quem se filiava a essa religião era perseguido pelo Império, pelos judeus e pelos pagãos. Então perdia emprego, tinha seus bens confiscados. Então ser cristão naquela época era difícil. Então quando uma pessoa ela resolvia confessar Cristo como seu Senhor e Salvador e se batizar arriscando a ter sua casa depedrada, arriscando a perder seu emprego, arriscando a ser morto, então essa pessoa dava provas de que realmente ela tinha crido de verdade. Então os apóstolos batizavam. Mas com o passar do tempo, principalmente depois que Constantino, o imperador, abraçou a fé cristã, as pessoas que se convertiam entre aspas. Então, os líderes do cristianismo resolveram não batizar mais imediatamente. Mas isso muito antes. Os líderes do cristianismo já resolveram preparar a pessoa para o batismo. Então havia várias sessões de instrução. Clair, eu acho que é Clair que se pronuncia, né? Mas seu nome é bonito. Clair da Silva, minha irmã, Deus abençoe. Tomara que eu tenha acertado. Clair, seja muito bem-vinda. Que Deus te abençoe, minha irmã. Deus abençoe sua família. Todos os dias, de segunda a sexta, você é mais que bem-vinda. Então eu estou muito feliz com a sua participação e rogo a Deus que derrame as suas bênçãos poderosas sobre a sua vida,
sobre a sua família, sobre todos aqueles que estão conosco, estudando de segunda a sexta a palavra de Deus. Então, todo meio-dia nós estamos juntos. Isso, vou já falar. Então, o que acontece? Quando você vai estudar a Bíblia e a história, você vê, Ana Mara, que desde o segundo século, os líderes já perceberam que o povo já não se fazia mais cristão como antigamente. Então eles foram endurecendo a coisa e foram não batizando imediatamente. Eles foram dando um tempo, discipulando, orientando. Chegavam a jejuar 5 dias antes do batismo. Aí, historicamente, começou-se a dar um tempo para ver os frutos naquela pessoa. Então o que acontece? Nos dias dos apóstolos, a pessoa se convertia devido à situação de perseguição, porque não era fácil ser cristão nos dias da Bíblia. Por isso é que Paulo diz, e Jesus, não andeis ansiosos, em tudo sejam conhecidas as vossas orações, em oração, diante de Deus. Por quê? Porque se você tinha um comércio, você tinha que se associar a uma guilda, que era uma espécie de cooperativa. Só que essa cooperativa tinha uma divindade a quem você tinha que adorar e você tinha que participar de uma festa pagã. Então, quando a pessoa não era cristã e ela tinha essa associação, então ela vendia bem. Só quando ela era cristã, que ela deixava a cooperativa, que ela não prestava mais culto à divindade protetora da cooperativa, então ela ficava sozinha. E ela era difamada, então ninguém mais comprava seus produtos. Então, por isso que Paulo diz, conte para Deus. A pessoa, como ela era uma religião considerada ilícita, então qualquer bandoleiro, qualquer pessoa podia destruir sua casa, arrastar seus bens, bater nelas. E os soldados romanos não faziam nada. Porque a pessoa dizia, não, isso aí são cristãos. A religião deles é ilícita. A pessoa perdeu o emprego. A pessoa tinha muitas vezes os bens confiscados pelo Império Romano. O autor aos Hebreus vai dizer que eles permitiram o espólio de seus bens. Então muita gente perdeu casa, perdeu comércio, perdeu emprego, passou necessidade. É por isso que a igreja tinha que ter doações para poder ajudar, socorrer. Então, no início, Ana Maria, o batismo era o batismo imediatamente sucessivo à conversão. Por quê? Porque a pessoa estava neste ambiente, e neste ambiente só se convertia quem realmente temia a Deus. Agora, com o final do segundo século, com o final do primeiro século, começo do segundo, com a ascensão dos pais da igreja, então a igreja foi ficando mais, se precavendo mais, então esperou e deu um tempo para ver se aquela pessoa tinha realmente se convertido. E eles faziam isso, você vai encontrar no Didache, que é esse documento, que vai mostrar que eles passavam até 5 sessões de sendo instruídos, para depois serem batizados. E antes de se batizar, eles tinham que passar vários dias em jejum. Então, com o passar do tempo, a liderança foi percebendo que havia uma necessidade de esperar um pouco mais, porque muita gente estava sendo batizada sem saber, como hoje, sem saber o que está fazendo. Então, se a Ana Maria entendeu, daí o teu ok. Se eu respondi direito, daí o teu ok. O pastor Messias, do Sol do Segundo, tem gente que diz que vai a Israel e quer ser batizado no Jordão. Eu sei que a Assembleia de Deus não
Mas uns dizem que só o batismo simbólico. Então pergunto, eu posso chamar esse rebatismo? Não deu para ver. De pragmatismo? O grande problema é esse. O cristianismo, ele separou-se do judaísmo. Por quê? O cristianismo nasceu dos judeus. O Messias é judeu. Parte da nossa escritura veio do judaísmo, que é o que a gente chama de Antigo Testamento. Nós temos uma simpatia para com o povo judeu. Nós amamos o povo judeu. Mas o que acontece é o seguinte, são religiões distintas. Então, quando o cristianismo surgiu, o povo pensava que o cristianismo era mais um cisma, mais uma divisão religiosa do judaísmo. Então, o que aconteceu? O judaísmo começou a perseguir o cristianismo. Os cristãos já não podiam mais pregar no templo, então eles começaram a sair. Posteriormente, eles já não eram mais bem-vindos na sinagoga. Os judeus pronunciaram um anátema sobre aqueles que se convertessem ao cristianismo. E aí houve uma ruptura quando Paulo diz, visto que vós não vos julgais dignos da vida eterna, partimos para os gentios. Então o que aconteceu é que no mundo antigo ficou sendo algo claro que cristianismo e judaísmo eram religiões diferentes. O judaísmo é uma religião abençoada. É a religião de Moisés, é a religião do povo judeu. Mas cristianismo e judaísmo são duas religiões diferentes. O judaísmo não crê que Jesus é o Messias. Não crê que Jesus é o Messias. Então o que acontece? Com a pregação do cristianismo, principalmente com as missões que começaram no ano 46, Paulo vai do 46 ao 48, primeira viagem missionária, Paulo vai aos pagãos. Na segunda viagem missionária, do ano 49 ao 53, Paulo vai aos pagãos. E na terceira viagem missionária, que leva 12 anos todo, do ano 54 ao 57, que Paulo vai e passa em Éfeso, na sua terceira viagem missionária. Então agora o cristianismo está separado do judaísmo. Então o judaísmo é uma religião e cristianismo é outra. E no ano 70 vieram os romanos e destruíram a cidade de Jerusalém. Mas alguns poucos ainda ficaram numa fortaleza chamada Fortaleza de Massada. E nesta Fortaleza de Massada eles resistiram. E nesta Fortaleza de Massada tinha os fariseus. E tinha o chamado rabinato farisaico. São os rabinos que tomaram o lugar dos fariseus. E estes rabinos criaram um monte de regras. Por exemplo, quipar, cobrir a cabeça, usar uma roupa preta para dizer que está de luto por causa do templo, a menorá como o candelabro que agora se torna o símbolo da nação israelita. Então tudo isso faz parte dessa nova doutrina
né? Que muita gente que pensa que é tirado lá do Antigo Testamento. Mas é do rabinato, dos rabinos que sucederam os fariseus. Então tem muita gente que está seguindo costumes farisaicos, pensando que está seguindo costume do Novo Testamento. E aí o que aconteceu? Como nós vivemos em uma sociedade supersticiosa, o povo acredita que se colocar coisas do judaísmo, a igreja fica mais forte. Se colocar o kippá para cobrir a cabeça, se colocar uma menorá, eu já fui igreja que tinha arca. Por exemplo, eu sou professor de hebraico, mas eu não boto coisas de hebraico na igreja. Certo, mas nossa, eu chego lá na igreja dizendo Bereshit bara Elohim ve'et hashamayim ve'et haaretz והארץ הייתה תוהו ובוהו, והושר על פני, ורוח אלוהים על פני המים, ויאמר אלוהים, האור, ויהי אור. Não nem entendendo nada. Então o que acontece? O povo criou uma superstição. Então, muita gente, quase porque o povo não vai para Israel para pregar o Evangelho. O povo vai para Israel para visitar, para fazer turismo. A igreja perdeu completamente o foco. Vão a Israel para fazer turismo. E quando vão a Israel, sobem ao Monte Sinai. Ninguém sobe o Monte Calvário. Eu nunca vi um crente, um cristão, nunca vi um cristão tirando uma foto lá no Monte Calvário e dizendo foi aqui que a minha desgraça foi transformada. Foi aqui que o meu Senhor morreu. Eu nunca vi. Se você já viu, me mande aí, porque vai me ajudar muito. Nunca vi ninguém, porque o Monte Calvário não é bonito. Porque a morte de Jesus não foi bonita. Foi cruel, mas foi para salvar a minha vida. Então muita gente supersticiosa acredita que se orar no monte, a oração é mais forte. Acredita que se batizar no Rio Jordão, o batismo será melhor. Acredita que se usar objetos, símbolos do judaísmo como a estrela de Davi, tem gente que era com a estrela de Davi. A estrela de Davi antes era usada em coisas de feitiçaria. Então, esses costumes não vêm do Antigo Testamento, meu amigo. Você que tem usado esses costumes vieram depois da destruição de Massada, com os rabinos que foi destruindo os fariseus, e os rabinos que deram continuidade à doutrina farisaica criaram esses novos hábitos para a religião deles, que para a religião deles é bonito, mas que não cabe dentro do cristianismo. Sinagoga é sinagoga, igreja é igreja. Cristianismo é cristianismo. Você não vai ver uma cruz dentro de uma sinagoga. Você não vai ver. Você não vai ver dentro de uma sinagoga o Novo Testamento. Você não vai ver um judeu dentro da sua sinagoga botando uma cruz e dizendo, você tem que botar a cruz aqui, fica isso. Não. Você não vai ver o judeu colocando o Novo Testamento. Então eles têm a religião deles, né? Eles creem na Torá, e nós temos a nossa. A nossa, o símbolo é uma cruz. É porque foi nela que o nosso Senhor Jesus deu a vida. Então, nós não somos supersticiosos. Fé não é sinônimo de superstição. Então, o verdadeiro cristão, ele não acredita que se batizar no Rio Jordão é melhor do que se batizar em qualquer outra água.
Agora, é claro, se a pessoa tem condições, tem dinheiro e ela quer se batizar, não é errado a pessoa se batizar lá no Jordão. Mas isso não faz diferença. Tanto faz se batizar no Jordão como se batizar em qualquer lugar. O que importa é se a pessoa é convertida. Então o batismo é um batismo para a pessoa convertida. Como nós vamos ver a partir de amanhã. O batismo se destina a pessoas convertidas. Então, se você não foi convertido, você pode se batizar no céu, que o seu batismo não terá validade. Se você não exerceu fé no sacrifício de Jesus, você pode se batizar no Jordão, você pode se batizar no Mar da Galileia, você pode se batizar no tanque de Betesda, você pode se batizar em qualquer lugar do mundo, você não terá o acesso a Deus. Mas se você foi realmente convertido por Jesus Cristo, você pode ser batizado em qualquer lugar, numa piscinazinha daquela de plástico, como eu já batizei gente, naquelas piscinas que botam para as crianças, que era a maior dificuldade afundá-las ali, e aquelas pessoas vão morar no céu. Então o que importa não é onde a gente vai ser batizado, mas a fé. E nós cristãos precisamos abandonar a superstição. O cristão não é alguém que crê em água benta, em bombom ungido, em rosa que atrai as coisas ruins. A superstição é algo do paganismo. A superstição de achar que porque vai tocar um chofar, tenha cuidado, porque cada toque da trombeta significava uma coisa. Então hoje, as pessoas... Paulo fez separação entre a igreja e Israel. E deixou bem claro, judaísmo é judaísmo, cristianismo é cristianismo. Ele sofreu muito para isso. E hoje, alguns, por superstição e desinformação, estão de novo misturando as coisas. Então a religião de Israel é boa, maravilhosa, mas é uma religião para judeu. Nós somos cristãos. Então nós vamos exaltar o Cristo, adorar o Cristo e dizer, olha, judeu, se você não crê que Jesus é o Cristo, eu sinto muito. Mas eu creio que Jesus, filho de Maria, Jesus o Nazareno, é o Filho de Deus que devia vir ao mundo, que ele morreu na cruz, ressuscitou, e por isso eu fui perdoado, e por isso o meu símbolo é a cruz. E por isso eu creio. E por isso eu canto, rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Porque a cruz é a nossa vitória. A cruz é o maior logotipo do mundo. Não existe uma logo igual à cruz. A cruz foi onde morreu meu Jesus. Foi onde eu morri. Foi onde você morreu. A cruz é o que nós demos para Deus. Jesus é o que Deus deu para nós. Na cruz, nós temos um Deus homem. O Deus totalmente voltado para os homens. E um homem totalmente voltado para Deus. Que Deus abençoe. Amanhã nós temos a segunda parte. Você não pode perder. Chama os amigos. E se você quer fazer um seminário à distância, se você não terminou seu seminário, se você mora longe ou não tem tempo para estar numa sala de aula, terça e quinta noite, às 20 horas, nós temos um seminário. Então manda uma mensagem de WhatsApp para 92037604 e faça o seu seminário. Estude conosco e Deus abençoe. Até amanhã. Compartilha com teus amigos. E se você não viu tudo, se você não ouviu tudo, vai ficar gravado aqui e vai lá no meu canal
Gilberto Rebouças. Amanhã nós vamos continuar aqui, a quem se destina o batismo. Deus abençoe, fique com Deus e vamos sair da ignorância. Deus abençoe a todos.